meu nome é Jamile Luiza, sou acadêmica da Universidade do Estado do Amapá, UEAP, bolsista do PIBIC e orientanda da professora Kelly Cristina Nascimento Day. A nossa pesquisa é intitulada Ecolinguística da Fronteira Franco-Brasileira, a adaptação e sustentabilidade linguística em organismos públicos de Oiapoque. O nosso trabalho ele se configura com continuidade do projeto de iniciação científica iniciado em 2019 e tem como objetivo identificar e analisar as políticas linguísticas nas praxes diárias da fronteira Oiapoque-São Jorge, tendo como ponto inicial o uso da língua francesa nas instituições públicas, a fim de entender se e como ocorrem os processos de adaptação linguísticas português-francês nas interações comunicativas, ou seja, nos atendimentos ocorrentes nestes setores. Essa pesquisa é fundamentada na perspectiva da ecolinguística de Couto 2002 a 2018, no conceito de adaptação linguística de Couto 2015 e em consonância com o conceito de política linguística de Spokes 2016. Nossa pesquisa tem como objetivo analisar os acordos linguísticos implícitos que são feitos diariamente, as políticas governamentais que atendam às necessidades e consideram as peculiaridades das interações multilíngues que podem ocorrer nas instituições públicas e a existência ou não de regulamentação in vitro do uso das línguas na fronteira. E configurar as políticas existentes nos domínios públicos que afetam os processos de adaptação e sustentabilidade linguística e ecossistêmica. E a nossa metodologia, neste caso, é dividida em duas partes. A nossa abordagem é qualitativa e descritiva, e a primeira parte da nossa metodologia é a coleta de dados, onde nós temos o recorte do ecossistema e a comunidade de fala a ser estudada, a aplicação de questionário sociocultural e econômico para a estruturação do corpo de pesquisa, o perfil dos informantes, que é formado por homens e mulheres de idade entre 20 e 60 anos e servidores públicos do município de Oiapoque. A partir disso, nós temos as entrevistas. A segunda etapa da nossa abordagem metodológica advém da sociolinguística variacionista, em consonância com a linguística ecossistêmica. A partir disso, nós temos a análise da ecologia espacial, onde nós temos a percepção de mistura entre o português e o francês, se há marcas de entendimento sobre a língua dominante e quais os indícios dessa dominância, se há sinais de resistência no uso da língua francesa, se há entendimento sobre a língua como espécie endêmica da região, a língua local, se o uso ou não uso do francês é reconhecido, como é feita a escolha da língua mais adequada pelo falante e qual o status do francês, língua local, estrangeira, própria. No segundo momento, nós temos a ecologia temporal, onde analisaremos os traços de concepção da língua do falante, se há entendimento sobre qual língua o solicitante de atendimento fala ou não fala, se há marcas de memória sobre o uso daquela língua individual, coletiva, familiar, de localização, se o mesmo assunto é falado em português e em francês, se a escolha da língua reflete no comportamento social do falante, se a escolha da língua apresenta alguma característica individual ou institucional. A partir daí, nós temos a metodologia de análise com as marcas de política linguística in vivo e in vitro. Como são as interseções de área in vivo para a resolução de problemas linguísticos, se há soluções propostas aplicadas pelo poder público após os estudos, ou seja, in vitro, para solucionar os problemas linguísticos e impulsionar e preservar a língua, se o ambiente linguístico com a demarcação de território se é marcado espontaneamente ou planejado, e quando o Estado intervém no meio linguístico, ou seja, a adoção da escrita em língua francesa como exemplo. Dessa forma, na ecologia espacial, nós temos que o português é a espécie dominante do ecossistema linguístico das instituições públicas, porém, a língua francesa ela se revela como uma espécie endêmica daquela região própria de uma área fronteiriça, fazendo parte dos espaços dos falantes nas interações e nos seus processos mentais. Na ecologia temporal, nós temos que os nascidos na região fronteiriça, eles aprendem desde muito cedo as línguas da fronteira, normalizando-a mesmo sem a sua normatização. Spokes 2016, ele considera que as práticas linguísticas se caracterizam como escolhas e atitudes das pessoas para o uso de uma língua e exemplifica que estas práticas são essenciais para as crianças nos processos de aquisição da linguagem, tornando-as políticas por sua possibilidade de regulação e previsão. E nas políticas linguísticas in vitro ou in vivo, observa-se a ausência de políticas e planejamento linguístico que abordem o uso da língua francesa em atendimento nas instituições. Nas práticas diárias, os atos de interação comunicativa
são resolutos através de intervenções cotidianas ou a busca de um servidor fluente e a contratação de tradutores que estão inclusos nessas práticas. A partir daí, nós temos a apresentação do panorama ecolinguístico de adaptação linguística do bioma franco-brasileiro. Bom, essa adaptação, ela se baseia na seguinte forma. Nós temos a formação de dois biomas linguísticos, ou seja, do bioma linguístico franco-brasileiro, com a integração do ecossistema integral de língua francesa, que é formado por São Jorge, e o ecossistema integral de língua portuguesa, que é formada pelo Oiapoque. Dessa forma, nós temos a formação de um ecótono linguístico que se caracteriza como uma área de troca de fluxos e de espécies linguísticas, onde a gente percebe que a fronteira, que é marcada neste panorama pela linha pontilhada em vermelho, ela é uma área de borda fluida, ou seja, é uma área porosa, onde nos permite a troca e interação entre falantes e as espécies linguísticas. Dessa maneira, o recorte do nosso ecossistema de estudo está presente dentro do ecótono linguístico, admitindo dessa maneira que a língua francesa e a língua portuguesa são espécies endêmicas desta área, de uma área de transição. Na nossa conclusão, nós temos que na Constituição Linguística da Fronteira, a língua francesa é uma espécie endêmica daquela região, fazendo parte dos espaços dos falantes nas interações e em seus processos mentais. O francês se distribui pelo recorte de ecossistema de maneira sistemática, diversificada e com processos hierárquicos. As espécies linguísticas se relacionam por meio dos componentes do ecossistema integral da língua, o que ocasiona uma teia de usos linguísticos de diversidade, de troca de energia e fluxos próprios da configuração de um ecótono linguístico fronteiriço. Essas são as minhas referências. Muito obrigada.